Vamos lá. Pessoal, primeiro eu queria dar as boas-vindas a todos vocês. Queria agradecer imensamente por vocês que estiveram com a gente lá no grupo esses dias todos. Eu procurei já trazer algumas ideias, até algumas, como eu posso falar, alguns questionamentos, algumas estruturas, para que você pudesse, então, já ir pensando, já ir formatando a sua mente, não é? E o objetivo aqui nosso é efetivamente conduzir vocês a um novo padrão de performance, não é? Eu conduzo pessoas há décadas, vocês vão ver aqui, né? Mas vamos lá, como é que funciona como é que a gente vai tocar as coisas a partir daqui, né? Primeira coisa que é importante é eu me apresentar, não é? Meu nome é Edivaldo Almeida, mas todo mundo me chama de Ed. Então, para os meus amigos, e por que não dizer para vocês, me chamem de Ed e a gente vai conduzir esse trabalho de uma forma muito legal aqui. Mas quem que é o Ed Almeida? Qual é o meu histórico? Qual que é a minha trajetória de vida, a minha história, não é? O que o Edivaldo tem feito, o que o Ed tem feito ao longo da sua trajetória, não é? Bom, eu tenho uma empresa, a Alpha Leader Desenvolvimento Humano, não é? A Alpha Leader, ela é uma empresa que atua já há mais de 10 anos, sempre trabalhando na formação de pessoas, especialmente no mercado, no mundo corporativo, não é? Eu criei a Alpha para realmente conseguir trabalhar, conseguir ajudar empresas e pessoas a se desenvolverem, a chegar num patamar de desenvolvimento muito grande, não é? Então, essa é a minha trajetória. Começou não na Alfa, evidentemente, eu tenho aí mais de 30 anos de experiência. Eu comecei como engenheiro, atuando na área de automação industrial, não é? Trabalhei em empresas de grande porte, como Siemens, General Electric, não é? Trabalhei em empresas de pequeno porte também, não é? E algum tempo atrás, eu decidi entrar para a Vistage Global. A Vistage é uma empresa que assessora mais de 45 mil CEOs, presidentes e donos de empresa no mundo inteiro. Eu tenho grupos de CEOs aqui no Brasil, grupos de presidentes que eu ajudo a elevar a performance, ajudo a trabalhar a trajetória de performance dessas organizações. Não é? Eu tenho especialização em Harvard na área de negociação global. Eu fiz a minha especialização, sou especialista em negociação global, porque eu lidava com muitas empresas de diversas partes do mundo, da China, da Austrália, da Europa, da África, Estados Unidos, América Latina. E então eu senti a necessidade de ter instrumentos sumamente fortalecedores. Então eu fui para Harvard, me especializei em negociação, e isso é um pouco do que vocês vão ter a partir de agora. Vocês vão ter visões estruturadas de como construir um caminho sólido para que você possa chegar na hora da negociação sem a pressão sobre o preço, para que você possa se diferenciar no mercado. Tudo isso a gente vai trazer para você ao longo dessa jornada, né? Eu sou mentor e sou membro do Global Mentoring Group dos Estados Unidos, sou membro da comunidade OpenExo. A comunidade OpenExo é uma estrutura que visa discutir as empresas exponenciais, não é? E a gente vai falar um pouquinho de empresa exponencial para vocês. Eu faço parte desse grupo de executivos que pensa as organizações exponenciais no mundo inteiro. Sou Master Coach, sou Master Coach pelo Center for Advanced Coaching dos Estados Unidos, tenho especialidade também em coaching para líderes alfa, que são líderes de alta performance, e aí vai.
Sou docente da Fundação Getúlio Vargas, eu dou aula na cadeira de estratégia, empreendedorismo, negociação, liderança e inovação, marketing, gestão de pessoas e mentoria e coaching. Tanto para os cursos de MBA quanto para os cursos de pós-graduação, não é? Tenho mais de 6.000 horas de palestras, treinamentos aplicados e mais de 10.000 alunos já passaram por nós, todos eles com nível de performance extraordinária. E eu quero expandir isso. Eu quero dobrar, multiplicar o número de alunos, e hoje você está tendo a oportunidade, hoje e amanhã, de ter uma aula comigo para que você possa aprender um pouco mais sobre essa visão do pensamento exponencial, para que você possa trabalhar a tua performance e, por que não dizer, construir prosperidade, etc. Não é? Sou educador financeiro, desenvolvi um sistema de educação financeira que já tirou milhares de pessoas do endividamento, da pobreza, e a gente tem feito um trabalho muito bacana em diversas áreas, e por isso dá para você ver que nós temos uma amplitude de visão e uma amplitude que, se você aplicar... Galera, vou falar uma coisa para vocês, vamos tirar o formalismo daqui, né? Eu vou falar uma coisa para você. Se vocês prestarem atenção. Então, se você não tem aí um caderno e uma caneta na tua mão, vai pegar. Vai pegar, porque hoje você vai sair daqui, hoje e amanhã, com todos os elementos para você se diferenciar. Seja na sua empresa, fazendo a sua empresa crescer, seja na empresa que você trabalha, se você é um empreendedor que empreende com o CNPJ de outros, não é? Mas é importante que você tome nota, não fique com dúvida, coloque as dúvidas aqui para que você, aqui no chat, para que você possa sair daqui sem dúvida. E eu, antes de tudo, gostaria de, nesse momento, dar os parabéns para você. Os parabéns para cada um de vocês que se deram a oportunidade de estar aqui nesse momento para crescer, para evoluir, para expandir o seu conhecimento. Quero também dar os parabéns por você estar se desafiando. Segunda-feira, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, você poderia estar, sei lá, assistindo a novela, assistindo uma série, assistindo alguma outra coisa, e você está aqui com a gente. E eu sou muito grato por ter você aqui com a gente, não é? Então, eu queria dar os parabéns para você por estar aqui. Gostaria também de dar os parabéns porque você está buscando um novo momento de vida. Você não está acomodado, você não está acomodada, você está buscando fazer diferente. Porque, como já dizia, não existe prova de maior insanidade do que você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, é importante dizer para você que você já é um vencedor pelo simples fato de você estar mudando, está buscando mudar e encontrar um novo momento de vida, não é? E, por que não dizer, pela iniciativa de você estar nessa jornada rumo ao seu crescimento exponencial. Então, parabéns. Dê os parabéns a vocês. Vocês estão realmente numa jornada muito legal e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, ok? Muito bem, então vamos lá. Quem nós somos? Quem a Alpha Leader é? Não é? A Alpha Leader, como eu falei, ela faz parte da OpenExo, né? Mas nós temos um propósito transformador massivo. Toda empresa exponencial tem um propósito, e esse propósito nosso é transformar o mundo, construir uma sociedade mais próspera e justa através da formação de 1 milhão de líderes servidores exponenciais até 2032. É isso que nos motiva. É por isso que nós estamos aqui. E com a ajuda de vocês, difundindo o que a gente está fazendo, trazendo mais pessoas, com certeza vocês vão ajudar a gente nessa caminhada, não é? Evidente, nós temos uma missão, não é? Nós temos uma missão, e a nossa missão é fundamentalmente ser reconhecida pelos nossos clientes, colaboradores, pelos parceiros e pela sociedade em geral, como a melhor empresa de desenvolvimento humano
com especial foco no desenvolvimento de líderes, não é? Então, essa é a nossa missão. É por isso que a gente acorda todos os dias e estuda, trabalha para levar esse conhecimento, não é? Nós temos uma visão, e a nossa visão é que nós estamos construindo um verdadeiro ecossistema que vai acelerar o processo de desenvolvimento de líderes em todo o mundo. Esse ecossistema, ele estará entre os 10 primeiros grupos brasileiros do segmento de desenvolvimento humano a se tornar um unicórnio, ou seja, ter um valuation de $1 bilhão até 2030. Não é? Então, essa é a nossa pegada, esse é o nosso, a nossa forma de ser. E quais são os valores da nossa empresa? Primeiro, nós somos obcecados pelo nosso cliente. O nosso cliente é a razão de existência da nossa vida. Ela é a razão de existência que nos impulsiona todos os dias. Ética e integridade são questões inegociáveis para nós. Nós queremos transformar o mundo. Nós queremos transformar a sociedade. Nós crescemos sim, mas crescemos com sustentabilidade. Sustentabilidade é um dos pilares que movem a nossa empresa. E nós pensamos grande. Nós temos mentalidade exponencial. Então, o que nós queremos é ganhar o mundo e ensinar o mundo a também utilizar essa mesma mentalidade. E nós criamos prosperidade por onde nós passamos. Com os nossos parceiros, com os nossos clientes, com aquelas pessoas que nos buscam, nós realmente temos o prazer de não só construir riqueza para nós mesmos, mas para espalhar essa riqueza, essa prosperidade por onde quer que nós estejamos. Esse é a nossa razão de vida, é a nossa estrutura, são os pilares fundamentais da nossa existência. Muito bem, mas qual que é o meu compromisso com você? Você está aqui, não é? Você veio até aqui. Qual que é o meu compromisso com você? O meu compromisso é exatamente fornecer uma visão ampla das mais avançadas metodologias e tecnologias disponíveis de tal sorte a permitir o crescimento tanto dos resultados diretos das vendas, do faturamento da tua empresa, como também do teu crescimento profissional e, por que não dizer, da sua vida pessoal como um todo. Esse é o meu objetivo aqui nesses 2 dias de Masterclass. Então, se nesse momento você lembrou de alguém, manda o link. Fala para essa pessoa entrar. Lembra que vai ficar gravada a aula. Então, é importante que você mergulhe aqui com a gente e que você efetivamente convide pessoas. Eu já começando num instrumento que é importantíssimo para você, que quer atingir patamares gigantescos de conquistas na sua vida, você precisa entender que você precisa equilibrar a relação entre o que você recebe e o que você dá. Portanto, se você entende que essa Masterclass tem alguém que você conhece, que está precisando, que está passando por dificuldades, manda o link, fala para entrar. A gente vai ter o maior prazer de acolher essas pessoas conosco. Lembre, é dando que se recebe. Então você está recebendo hoje. Lembre que tem pessoas que talvez estejam no teu círculo de amizades que você pode fazer algo bacana e aí você vai equilibrar essa relação entre dar e receber. Então, manda para quem sabe, para quem você quer. Tira um print dessa tela, coloca no teu Instagram, marca a gente para que a gente possa fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas, ok? Mas como eu sempre começo todos os meus cursos, todos os meus treinamentos, eu começo sempre com uma pergunta. E depois, no final de hoje, desta Masterclass, você vai ter uma visão diferente sobre essa pergunta que eu vou fazer para você. E a pergunta é simples. Qual é o seu negócio?
Qual é o seu negócio? Mas, Ed, como assim qual é o meu negócio? Eu trabalho com... eu tenho um negócio eu sou cabeleireira, eu sou médico, eu sou acupunturista, enfim, qual é o teu negócio? Porque, dependendo da forma como você vê o seu negócio vai caminhar rapidamente ou ele vai caminhar muito devagar. Muito devagar. Guarde isso. Guarde isso. Fique com esse incômodo por enquanto. Qual é o seu negócio? O meu negócio é serviço. Piorou. Piorou. Porque quantas empresas de serviço existem? Portanto, a definição do seu negócio é o que vai fazer com que você cresça rápido ou não. Então já vamos trabalhando. Coloca aqui no chat qual que é o seu negócio. Vai colocando aqui. Qual que é o seu negócio? Lá na frente, no final dessa Masterclass de hoje, a gente vai mostrar para você qual é a mentalidade que você precisa criar para que o teu negócio expanda, para que você multiplique o teu negócio. Então vai colocando aqui qual que é o teu negócio. E é legal porque as pessoas também vão começar a saber o que você faz. O Alexandre está falando que é serviço, né? A Elisângela, Luciano estão digitando. Elisângela falando constelação sistêmica, olha que bacana. O que mais? Vamos lá. Vai colocando aqui no chat, vai colocando. Vamos pegar e vamos apresentar os negócios de vocês. De repente, aqui nesse grupo, tem gente querendo constelação sistêmica. De repente, Alexandre, coloca que tipo de serviço você faz. Vamos ampliar um pouquinho aí. Que tipo de serviço você faz? Vamos ser um pouquinho mais específico, não é? Porque dependendo, olha, geração de leads, o Gabriel... Olha lá, vamos lá. Coloque aqui que tipo de negócio é o seu. Mas por que isso aconteceu? Por que você fala tanto de exponencialidade, não é? Por quê? E aí eu vou passar um videozinho rápido para vocês entenderem o mundo que nós estamos vivendo. Você precisa entender que o mundo mudou e que a indústria 4.0, ela acelerou o que a gente chama de convergência. Convergência que está gerando uma mentalidade cada vez mais de exponencialidade. Então, prestem atenção para ver para captar essa questão da convergência. A quarta revolução está acontecendo agora. O foco não é mais no cliente, sim do cliente. Com o mundo mais conectado, o ecossistema dos negócios vive um novo momento, sustentado por modelos e tecnologias até então presentes apenas no imaginário de futurólogos e roteiristas de filmes de ficção. Fechar os olhos para estas transformações é o caminho certo para abrir espaço à concorrência. Será preciso mais do que nunca ser competitivo, arrojado, visionário, enfim, o importante agora é achar o seu caminho nessa jornada. Você está fazendo suas tarefas sempre do mesmo jeito? Então você será ultrapassado em poucos meses. Já parou para pensar que seus clientes estão escrevendo o mapa do sucesso através do acúmulo de dados? A turma do Vale do Silício está postando suas fichas no Big Data, na inteligência artificial e no blockchain. Essa jornada ainda está em seus primeiros passos, mas demonstra preocupação em transformar o comportamento humano baseado em dados. Isso tudo vai ajudar a gerar produtos e serviços mais precisos. Novos modelos de negócios para novos consumidores. A geração que já está ocupando os lugares de liderança demanda uma nova forma de se relacionar. Eles querem uma linguagem mais direta, menos formal, simples. E não confunda simples com superficial. O que estes líderes querem para a sua vida pessoal, eles desejam no profissional. B2B? B2C? Não. Agora é B2Human. Hoje, o Love Mondays, LinkedIn e Indeed influenciam a tomada de decisão de um profissional que pretende se conectar com o propósito de uma empresa. Não existe mais espaço para dissonância. Tudo é muito mais fácil, ágil e o nível de exigência sobe.
Estamos conectados com tudo o que acontece nos 4 cantos do planeta. O momento não é mais de discurso, e sim de ação. Agora é vez do teste rápido, fale rápido, conserte mais rápido ainda. Onde nada se cria, tudo se combina. Afinal, para que fazer do zero se temos conhecimento acumulado? É o tempo do Employee Experience conectado ao Customer Experience. Empresas buscam a inovação intensamente, pois só quem tem a capacidade de se reinventar a cada dia vai continuar a jogar este jogo. Um ecossistema global de empresas com pessoas engajadas que formam uma rede de consumo sem precedentes. As empresas precisam de ambientes que sejam tendência ou que se conectam com seu propósito. Pense nisso. Reinventar-se para as novas realidades do trabalho é mais do que uma forma de atrair e reter os grandes talentos. É um jeito de construir marca de dentro para fora e de colocar entre 4 paredes tudo aquilo que faz uma empresa única, onde cabem todos os seus sonhos pelos anos que virão. Torne a experiência do cliente fácil, agradável e conveniente. As empresas de sucesso transformam seus clientes em embaixadores da sua marca. Recompense entregando valor além do acordado. Supere-se, vá além do trivial. Um esforço a mais volta em forma de reconhecimento e cria conexão emocional com seu cliente. Este momento de transformação exige mais que um excelente projeto de arquitetura, mais que um inquestionável trabalho de implantação. Participamos de forma conjunta da transformação do mercado e entendemos as necessidades que as empresas estão passando, onde é necessário criar mais engajamento, promover inovação, trabalho coletivo, onde a tecnologia trabalha a favor do negócio. Vamos projetar o futuro, abertos para mudar, de hábito, de estilo, de forma, de ideia. Então, vamos lá. Então, eu dizia que hoje em dia a gente está com verdadeiros ecossistemas de negócios, né? Ecossistemas que estão realmente atropelando os modelos tradicionais, não é? E aí começam a surgir algumas outras questões muito complicadas, não é? E complicadas por quê? Porque elas vêm para redefinir a forma como as empresas elas se comunicam com o mercado. E aí entra o neuromarketing, e o neuromarketing hoje é um dos ramos onde existe o maior número de investimento, ou um dos maiores investimentos no mundo. Por quê? Porque é a forma de você antecipar aquilo que o cliente está pensando. Ou seja, você antecipa necessidades, não é? E esse é o ponto que a gente precisa entender, não é? E aí a gente tem o tal do CX, que é a experiência do cliente, não é? E aí é importante a gente ressaltar alguns pontos, porque o CX ele fala o seguinte para a gente, ele fala que o cliente hoje ele precisa se sentir pertencente a algo e ele precisa ter dentro dele aquela visão de que aquela marca, aquele produto, aquele serviço pertence a ele também. Ou seja, ele precisa estar conectado intimamente junto àquela marca, junto àquele vendedor, etc. Né? O controle não está mais com a gente que vende. O controle está com como é que se fala? Com a estrutura do cliente. Né? Ou seja, a gente hoje está numa situação que a gente precisa entender que a nossa forma de trabalhar mudou, né? Mudou. Então não dá mais para a gente trabalhar. Eu acho que, deixa eu ver só um negócio aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí? Então, né? Muito bem. Sim, sim. Então, vamos lá. Então, é importante a gente entender que se a gente souber trabalhar tudo isso, se a gente souber estruturar tudo isso, se a gente souber nos conectar com o cliente da forma correta, nós não vamos ter clientes mais. Nós vamos ter embaixadores da nossa marca, né? O Diogo que está aí, eu conheço o Diogo, né? Ele é um cara que ajuda pequenas e médias empresas a se conectar com o cliente. Ele sabe que
Mudou a regra do jogo, mudou a estrutura. E aí começa a entrar outros padrões, outras estruturas. E aí surge, então, aquilo que a gente chama de conexão emocional. Pessoal, entendam uma coisa. Olha, se você colocar isso na sua cabeça, se você entender isso, você vai dar um passo gigantesco para dobrar o teu faturamento, para dobrar as tuas vendas. Entenda o seguinte, o cliente, a decisão de compra do cliente não é racional. Escreva aí no teu caderno, a decisão de compra por parte do cliente não é racional. A decisão de compra é 100% emocional. Escreva aí no seu caderno. A decisão de compra é 100% emocional. E aí o que acontece? Acontece que você vai precisar estabelecer uma conexão emocional. Se você não fizer isso, você está morto, você está morta. Se você for começar a aproveitar toda a estrutura para vender o seu produto e serviço antes de se conectar com o seu cliente, você está morto. Você está morto. Se você tentar vender, você está morto. E eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Ah, mas não é assim no meu mercado. O mercado é diferente. Tá bom, então vamos ver se é diferente. Então por que você não consegue? Qual é o cenário que a gente tem hoje? Uma mudança dramática na forma de vender. Uma mudança dramática na forma de vender. E por quê? Porque informação está disponível em baixo custo, tem produto que não acaba mais, serviço que não acaba mais. Lembra que eu perguntei o que é que você vende? Não é? Qual é o seu mercado? O que é que a sua empresa faz? E você falou serviço? Quantas empresas hoje existem que vendem a mesma coisa que você? E a concorrência está cada vez mais agressiva, cada vez mais determinada. O cliente está mais sofisticado, ele demanda muito mais de você. E você tem menos recursos, você tem menos tempo, né? O cliente está pressionado também para entregar aquilo que ele tem que entregar. Então, acabou aquela forma, especialmente após o Covid, mas não só por causa do Covid. Especialmente por causa do Covid, a forma de se relacionar mudou, mas ela já vinha mudando há alguns anos, há talvez 10 anos ela já vinha mudando. E aí você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Não é? Você precisa entender que exponencialidade não é modinha. Exponencialidade é uma questão de evolução. E aí a gente pegar lá, olha, você vai lá desde a fase da racionalidade, onde você tinha o extrativismo, aí você foi lá, e foi para a área da funcionalidade, onde fornecia produtos e serviços. Depois se falou sobre benefícios, não é? A venda de serviços, valor agregado. Né? Depois veio você vender valor para o seu cliente, não é? Você gerar uma experiência. Até aqui foi tudo bem. O problema é que quando chega, se você pegar a própria Starbucks que você está vendo aqui, você vai ver que a Starbucks está passando muitas dificuldades. Extremas dificuldades. Não é? Porque está difícil para ela entender esse momento de ruptura. E esse momento de ruptura está exatamente ligado a duas questões. A emocionalidade, que é quando o seu cliente ele quer estabelecer vínculo emocional, e a gente vai falar daqui a pouquinho que é difícil para você estabelecer esse vínculo, e nós estamos entrando na época da transcendência, da conexão espiritual. E aí a coisa vai muito além. Edmundo, você vai falar de religião e eu saio da Masterclass. Não, eu não estou falando de religião. E você vai ver que eu não estou falando de religião. Eu estou falando de conexão de propósito. Eu estou falando de conexão de significado. É isso que eu estou falando. E é isso que o teu cliente quer. Então, exponencialidade não é modinha. Exponencialidade não é mais um conceito, né? Uma palavra bonita. Não. É questão de sobrevivência.
Então, você estabelecer uma visão exponencial é fundamental, não é? Por quê? E a questão da exponencialidade também demanda que você passe a fazer planejamentos diferentes do que você fazia. Por quê? Porque você precisa entender que você precisa mudar seu estilo de liderança, não é? Porque se você exponencializar sua mente, se você expandir sua mente, sua forma de liderança vai mudar. Você vai fazer mais dinheiro. E eu estou falando aqui de dobrar, mas depois eu vou te dar um desafio para você pensar. E dobrar é fácil. É muito fácil. Você vai ter mais qualidade de vida, você vai você vai conectar pessoas, inclusive clientes, você vai estabelecer essa conexão, você vai ter uma evolução, tanto do ponto de vista financeiro, da qualidade de vida, da tua saúde, tá certo? E você vai ter estratégias melhores. Então, pessoal, a questão toda é que muitas vezes dentro da tua empresa você tem isso aqui. Você tem uma pessoa remando para um lado e uma pessoa remando para o outro lado. E aí começam os teus problemas. E amanhã, quando a gente falar sobre ambiente, sobre conexão e sobre network, você vai entender o que eu estou falando. E aí, a minha filha, ela faz remo. E aí, eu fui lá e vi um negócio bem interessante. Eu vi essa figura aqui. E eu vi que tinha um monte de gente virada para um lado e tinha um camarada que não tinha remo, não tinha nada, e ele olhava para o outro lado. Ele olhava, né, para o lado contrário da onde o barco estava indo. E aí eu fui descobrir que esse cara é que lidera o barco. É ele que estabelece o ritmo das remadas. É ele que faz o barco ir para a direita ou para a esquerda, simplesmente alterando o ritmo. E hoje, se você quer liderar o teu mercado, se você quer ser o número 1 do teu mercado, você precisa ser o timoneiro, ser o cara que vai dar o ritmo, não é? Porque se você não tiver ritmo, se você não ditar o ritmo do teu negócio, você vai quebrar. Por quê? Porque não tem espaço mais para empresas que não estejam com esse tipo de visão, não é? Então, mente exponencial é algo que não é intuitivo. Não é intuitivo, porque tudo que vem falando para você prega um crescimento linear e não exponencial, não é? Então, esses são os pontos importantes, tá certo? Se você tiver dúvida, vai colocando no chat que a gente já vai respondendo, tá ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ter uma mentalidade exponencial. E agora eu vou fazer um teste e vou pedir para você colocar... você não precisa colocar o valor real se você não quiser, tá certo? Mas coloque essa conta aqui no chat, se você quiser. Primeira coisa, qual foi sua venda ou faturamento de 2023? Ou qual será? Temos ainda um mês e meio aí, um mês pela frente, não é? Qual foi ou qual será a sua venda em 2023? Coloca o resultado aqui. Minha venda foi, sei lá, 200 mil reais. 1 milhão de reais, 100 milhões de reais, não importa. Coloca aí, faça essa conta para você. Se você quiser, coloque aqui no chat, tá certo? Depois, o que eu vou querer fazer? Naturalmente, se você é um profissional, se você é um empresário, um vendedor realmente organizado, você já deve ter feito o teu planejamento para 2024, tá certo? Mas quando você olha para o teu resultado de 2023, como é que você se sente? Você se sente decepcionado? Frustrado? Ou você está animado? Você está excitado pelo resultado que você conquistou? Como é que você está? Coloca lá no chat. Como é que você está quando você olha para o teu resultado? Você está decepcionado, frustrado? Ou você está animado e ansioso, excitado por 2024? Não é? Agora, o que eu quero que você faça? Isso é um teste para saber se você tem mentalidade exponencial, ok? Tá bom? Frustrado, Luciano, olha, Elisângela frustrada, né?
É legal, tem gente que tem que ser honesto com a gente. Eu também estou frustrado. Eu podia ter crescido muito mais, mas daqui a pouco eu vou falar por que eu cresci não tanto, né? Eu estou extremamente animado porque eu venci um câncer. Eu venci um câncer. E apesar de tudo, para eu vencer o câncer, eu tive que consumir as minhas reservas, não é? Todas, ou a maioria das minhas reservas, e eu tive que botar o pé no freio, não é? Mas eu tive um ano 2023, considerando o fato que eu enfrentei uma necessidade de colocar total foco na minha saúde, foi um ano maravilhoso. Agora, o que eu quero que você faça, né? Olha, legal, Diogo dando a volta por cima, Diogo. É isso aí, Diogo. Parabéns, Diogo. É isso aí. Vamos lá. Qual crescimento você está projetando para 2024? Coloca lá. Projetado. Qual que é o crescimento que você está projetando? Bom, eu fiz 100 mil. Eu estou projetando 120 mil, crescimento de 20%. Pessoal, 20% é bom? Coloque aqui no chat. 20% é bom, é ruim, não é nem bom nem ruim, é razoável. Coloque aqui no chat. 20% é bom? Você olhando para esse crescimento que você está projetando, como é que você se sente? 20% é pouco, para o Luciano é bom, né? E assim, mas como é que você se sente? Veja, se você teve um ano meio decepcionante, crescer 20% vai te deixar animado, vai te deixar, sabe, excitado, né? Então, aqui, Luciano, prefiro 300. Agora você começou a falar meu jogo, Luciano. Agora sim. Agora, vamos lá. Dobra o valor de 2023. Como é que você se sente dobrando o valor de 2023? Olha lá, Elisângela colocou dobrar. Aê, agora você está falando meu jogo, Elisângela. Agora sim. Vamos lá, mas como é que é? Dobra o valor. Olha o valor aí. Olha o valor do teu caderno. Como é que tá isso para você? É animador? É legal? Assim, te deixa excitado? Te deixa ali, né? O negócio para cima ou não? Mínimo dobrar, vamos lá. Projeto de crescimento brusco, agressivo. É possível e animador. Olha só, dobrar é possível e animador. E é mesmo. Agora, eu quero que você faça o seguinte. E agora o bicho vai pegar. Multiplica o valor de 2023 por 10. Coloca aí no seu caderno e olha para isso. E sente no teu corpo onde que está essa energia. Deu frio na barriga? Deu vontade de chorar? Tô rindo de nervoso? Como que tá isso daí? Coloca aqui para mim. Coloca aqui para mim. No chat. Coloca isso aqui, porque isso aqui, olha lá, uhul, animadíssima, 10 vezes. 10 vezes. Desafiador, é desafiador, é desafiador. Só que o problema não é esse, pessoal. O problema é que quando você até dobrar, a tua mente alcança. Sabe por que a tua mente alcança? Porque ela vai procurar o como. Esse é o problema. Ela vai procurar o como, porque ela não está habituada a isso. E aí vai nascer em você isso aqui, ó. Você vai ficar com medo, vai ficar se borrando de medo, vai ficar se cagando de medo. É assim que é. Entendeu? Capacidade, claro que a gente tem. A questão toda é, será que nós estamos preparados para isso? Ou será que quando eu começar a trilhar essa trajetória, eu vou desanimar? Será que a hora que eu começar a andar, eu vou ficar perdido porque eu não tenho com quem conversar? Será que eu vou ficar com medo? Pessoal, entenda o seguinte, as pessoas não fracassam, as pessoas desistem, esse é o ponto. As pessoas desistem de buscar seus sonhos no primeiro problema. E eu quero mudar isso, eu quero criar um ambiente próspero, eu quero criar um ambiente disruptivo. É isso, para isso que eu estou aqui, foi para isso que Deus me deu a possibilidade de ficar aqui, foi por isso que eu não morri, cacete.
E é assim que a coisa tem que ser. Só que o problema é esse, olha, quando você entra num crescimento exponencial, né, você não está acostumado, você está acostumado com um crescimento orgânico, linear. Só que quando você entra na fase B, você começa a viver uma zona nebulosa. E por que é nebulosa? Porque essa zona, você não sabe lidar com ela. Ela é de altos e baixos. Até chegar na curva de exponencialidade, você se sente perdido. Você não tem ninguém para compartilhar suas frustrações. Você não tem ninguém para te orientar. Esse é o ponto. E é claro que eu vou dar os instrumentos para vocês aqui. Mas, quando você entrar nessa fase, você vai lembrar de mim. Você vai falar, o Ed falou isso. O Ed falou que é difícil. Por quê? Porque eu vou me sentir sozinho, porque eu vou desistir. Você quer desistir ou esse é o seu momento? Essa é a pergunta que eu te faço. Você está disposto, você está disposta a pagar o preço? Porque é isso que você vai ver. A mentalidade exponencial, olha só, a Exo, uma organização exponencial, é uma organização orientada a propósito. E eu te pergunto, qual é o teu propósito? Porque se o teu propósito for simplesmente fazer dinheiro, fudeu. Você não vai chegar lá. Tá certo? E o propósito vai escalar através de tecnologia, e aqui eu estou trazendo tecnologia mental. Tem outros lugares que eu trago tecnologia mesmo, tecnologia de prospecção, robô, essas coisas todas, tá certo? Mas você vai conseguir resultar um aumento de desempenho 10 vezes em relação aos teus concorrentes. Você vai multiplicar o teu negócio. Só que a curva, ela não é tão simples. A curva linear, ela é muito mais simples de se entender. Né? Então, o Alexandre falando, jamais desistir. É isso mesmo, Alexandre, é isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar a mostrar para vocês, então, como construir essa mentalidade exponencial. Primeira coisa que você precisa entender, você precisa entender isso aqui, ó. A mentalidade, ela tem características, e por isso ela é exponencial. Primeiro, o quanto de verdade você está disposto a mudar. O quanto de verdade você está disposto a investir em você e no seu negócio. O quanto de verdade você está disposto a fazer o que tiver que ser feito para mudar o que não está dando certo. E aí sim escalar teu negócio. Porque você vai ter que aprender continuamente. É uma seara que você não está acostumado. O bagulho é louco, pessoal. O negócio é complicado. Não é difícil, mas demanda energia. Você precisa ter risco calculado. Não é sair dando, sabe, dando louco por aí. Não é. Não é. Você precisa ter estrutura, porque senão o teu dinheiro acaba e aí fudeu, você não tem o que fazer. Tá certo? Porque se você não fizer a coisa certa, você vai fazer merda. É assim que é. Porque você vai ter que entender que o foco não é mais no cliente. Você vai ter que entender que o teu produto e o serviço não significa porra nenhuma para o teu cliente. Se você não entender as dores do cliente, fudeu, você não consegue. Então, pensamento sistêmico vai fazer com que você amplie a visão sobre o teu cliente. E esse é o nome do jogo. Essa é a estrutura que você precisa ter, que você precisa adotar. E trabalhar sempre numa visão colaborativa. O que é que você está entregando para o meio? O que é que você está devolvendo para a sociedade? É assim que funciona a mentalidade exponencial. Esses são os 6 principais tópicos que você vai ter que desenvolver nessa jornada, não é? Você quer realmente chegar lá, você quer exponencializar o seu negócio, você vai chegar. Você vai conseguir, entendeu? Por quê? Porque é uma estrutura que a gente vai dar os elementos para você, tá certo? Então, o que é importante? Vamos lá. 4 elementos da venda exponencial. E a gente vai entrar nisso aqui. Primeiro, o mundo interno. Como é que está o teu mundo interno? Como é que está? Você tem fortaleza
interior ou você tem fraqueza interior? Porque se você tiver fraqueza interior, você vai ter dificuldade, não é? Segundo elemento, processo. Você precisa ter um método, e um método eficaz. Nós vamos dar método para vocês, já hoje e amanhã, não é? Você precisa mudar o ambiente que você tá, está vivendo, para que esse ambiente te fortaleça, não é? Porque muitas vezes o ambiente que a gente está não fortalece. E você vai ter que desenvolver em você disciplina, antifragilidade. Lembra que eu falei? Você vai ter que pagar o preço. E o preço talvez seja teu final de semana, talvez seja uma noite como essa, tá certo? Talvez sejam várias noites como essa, sabe? Sabe aquele aniversário do teu sobrinho, da tua sobrinha? Talvez você não consiga ir. Você está disposto a pagar esse preço? Porque se tiver, a gente vai junto. Se você tiver, a gente vai chegar lá. Tá certo? Então, primeira coisa que a gente vai olhar aqui é o mundo interno. Não é? O mundo interno. Por quê? Porque você tem essa questão aqui que é a zona de conforto. E o que é a zona de conforto? É a zona em que você conhece as regras que regem aquilo. Você consegue entender o que está acontecendo. Só que a zona de conforto é a zona de estagnação. Você não consegue, olha, eu vou te falar, você não consegue nem dobrar o teu faturamento, as tuas vendas dentro da zona de conforto. Não consegue. Não consegue. Aí você fala assim, Damiette, beleza, eu vou sair da minha zona de conforto. E você sai. E eu vou te ajudar a sair. Só que vai acontecer zona do medo. Por quê? Porque começam a acontecer coisas e você não sabe como lidar com aquelas coisas. Não é? Porque começa a acontecer, eventualmente, sabe, de uma pessoa que você prezava muito virar a cara para você. Você fala, que merda, o que está acontecendo? Por que essa pessoa, que eu tenho tanto apreço, ela virou a cara para mim? Porque pode acontecer daquele vendedor que você achava que era muito bom, ir embora. E você fala, caramba, esse cara representava 40% do meu faturamento. Se ele representava 40% do teu faturamento e foi embora, é porque você não prestou atenção nisso. Então você começa a ter medo, você começa a mudar o teu jogo, tá certo? E vai ter um tempo até esse jogo acontecer. É rápido? Pode ser rápido, mas você precisa entender que é esse medo que vai fazer você desistir. Não é? O que a gente normalmente faz é fazer com que essa zona de medo ela se reduza ao menor tempo possível. De que forma? A gente faz com que a zona de aprendizado ela chegue antes. E aí você começa a entender melhor o que está acontecendo. Você começa a entender melhor as regras que estão por lá. Tá certo? E aí você começa a se sentir um pouco mais confortável, até que você chega na zona de crescimento. E aí começa a curva de exponencialidade. Aí você não vai só dobrar, você vai triplicar, você vai chegar a 10. Nós já fizemos isso várias vezes. Uma empresa, a pessoa fala, não, mas Edivaldo, só uma empresa de tecnologia você consegue exponencializar. Não é verdade. Nós temos uma empresa de marketing, serviço. Na verdade, nem marketing. Uma empresa de eventos. Tem alguém aqui na Masterclass que é de eventos? Tem alguém de eventos aqui? Escreve aqui para mim. Vale para qualquer tipo de serviço, hein? Se você estiver disposto a realmente exponencializar teu negócio, qualquer tipo de serviço. Qualquer. Nós levamos ele de um faturamento no ano X, e no ano seguinte ele fez 10 vezes mais. 10 vezes mais. Quem quer crescer 10 vezes mais, coloca aqui no chat, eu quero. Coloca aqui no chat, eu quero. Mas você precisa entender que isso é uma jornada. Você vai ter medo. Você vai ter medo. Não tenho dúvida disso. Né? Então, esse é o ponto. Eu estou aqui para ensinar você. Elisângela colocou eu quero, Diogo eu quero. É isso aí. É isso aí.
Então, galera, você precisa entender como você vai fazer isso. Legal. Vamos lá, vou mostrar. Primeira questão, o estágio da fortaleza interior. O que tem esse estágio? Primeira fase, é a fase que você busca equilíbrio. Você vai tentar trabalhar, e a gente vai entrar a fundo nessa questão do equilíbrio, mas você vai construir um ambiente interno que potencializa aquilo que a gente chama de superinteligência. Superinteligência. Eu vou te mostrar como é que faz isso. Porque hoje o que acontece? Ah, eu sou racional, ou eu sou emocional, entendeu? Quem acha que é mais emocional? Quem acha que é mais racional? Coloca aqui no chat. Porque o que acontece, galera? Você precisa primeiro se descobrir. Você precisa ter um assessment. Você precisa entender como as coisas funcionam dentro de você. Quando a gente dá consultoria nas empresas, a Luciana falou que é racional, Elisângela racional. O que acontece? Quando... Uma das primeiras coisas que a gente faz na consultoria ou nas mentorias é fazer um assessment, para você entender onde você está, o que você tem de pontos fortes e o que você tem de pontos que precisam ser desenvolvidos ainda. E o que a gente faz? A gente vai desenvolver aqueles pontos que não estão bem desenvolvidos? Não! Eu vou potencializar, a gente vai potencializar aquilo que você já tem de forte. Para quê? Para acelerar esse processo. E depois a gente vai trabalhar a questão das tuas necessidades a serem desenvolvidas, né? Então, primeira etapa, equilíbrio. Segunda etapa, protagonismo. Você precisa criar um senso de responsabilidade que te permita vencer aquilo que a gente chama de necessidade de palco. A gente vai falar daqui a pouquinho. Terceiro, trabalhar suas crenças. Porque você tem crenças que te permitem a vida que você tem. Advogado, eu não tenho crenças limitantes em relação a dinheiro. Não tem? Então por que você não é milionário ainda? Mas, por que você não é multimilionário ainda? Desculpa. As tuas crenças, elas podem te atrapalhar. Quarto, trabalhar a tua zona de controle. Porque você hoje está gastando muita energia em áreas que você não tem o menor controle. O menor controle. E a sacanagem disso é que na única área que você tem controle, você não coloca energia. Agora, se nós trabalharmos essas 4 áreas, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como se trabalha, você vai desenvolver essa mentalidade exponencial. Eu garanto que você vai. Eu garanto. Celso falou que é racional. Posso dar racional aqui? Não tem ninguém que é mais emocional aqui. Todo mundo é racional? Escreve aqui no chat pra gente. Mas vamos lá. Já para a gente dar conhecimento para você. É importante. E agora, pessoal, a partir de agora, eu vou falar. Presta atenção. O que eu vou dar para vocês agora é ouro. Se você entender o que eu estou falando a partir de agora, você vai dar um salto na sua vida. Entenda isso. É ouro. É joia preciosa. Tá certo? O que é que você vai fazer? Como você vai trabalhar o teu mundo interno? Como você vai trabalhar essa questão do equilíbrio? E aí você precisa entender que existem diversas questões, e eu falei que se você construir o ambiente correto, você vai potencializar a superinteligência. E o que é essa superinteligência? É o que a gente chama de inteligência exponencial. E aí é interessante que essa inteligência, ela não está no teu cérebro. Você sabia disso? Você sabia que a tua inteligência, principal inteligência, a tua superinteligência não está no teu cérebro? Ela está no teu coração. Eu vou falar para você daqui a pouquinho, no próximo slide, onde são os 3 cérebros que nós temos. Só que essa inteligência, o que ela faz? Ela ativa aquilo que o Jung chamava de higher self, que é uma mente superior. É uma mente que ela tem um nível de sabedoria muito grande.
E essa mente equilibra os hemisférios. E aí, se você é mais racional, se você utiliza mais o hemisfério direito, mais emocional, ou esquerdo, mais racional, você vai ter a possibilidade de estabelecer esse equilíbrio. E aí, com esse equilíbrio, com essa trindade manifestada em você, você vai ativar toda a tua estrutura de criatividade, toda a tua estrutura de tomada de decisão e resolução de problemas, você vai se conectar com as pessoas corretas, não é? E é esse o ponto de partida. Esse é o ponto de partida. Ed, como é que eu faço para ativar essa inteligência exponencial? Primeira coisa que você precisa entender é que existe um processo chamado coerência cardíaca. E a coerência cardíaca é você estabelecer um nível de tranquilidade. Ah, mas eu sou muito agitado, Ed. Eu sou muito agitado, eu sou muito agitada. Pois é. Por isso que você precisa assistir as nossas lives, por isso você precisa se conectar com a gente. A gente faz muita coisa. Mas, como que você vai fazer sem nenhum recurso? Sem nenhuma estrutura? Primeira coisa que você vai fazer é estabelecer um nível de respiração calma. Escreve aí, no seu caderno. Nível de respiração calma. Como que é esse nível? A gente chama de respiração ampla. Você vai respirar amplamente, respira contando 10 e expira, inspira contando 10 e expira contando 10. Faça isso pelo menos 3 a 7 vezes. E o que você vai fazer com sua estrutura de pensamento? Você vai pensar no seu coração. No seu coração. Tenta ouvir os batimentos cardíacos. Isso vai fazer com que a frequência do seu coração se conecte, se equilibre com a frequência do cérebro. Na verdade, o teu cérebro vai entrar em sintonia com o teu coração e aí você estabelece essa coerência cardíaca. É claro, nós temos um workshop chamado REI, Revolução Interior, que eu ensino você e implantamos estruturas que te permitem ativar essa inteligência exponencial quando você quiser. Não é? Eu não sei se você já participou, talvez você já, alguns aqui até tenham participado da imersão REI, não é? E lá a gente ensina você a fazer isso. Mas aqui você vai estabelecer um nível de respiração calma e profunda, sempre colocando a sua atenção no seu coração. E o seu coração vai estabelecer o equilíbrio com o teu cérebro. E aí, o teu cérebro, através do coração, vai estabelecer. Mas por que, Edivaldo? Por que, Ed? Você está falando os negócios aí. O que são esses 3 cérebros? Nós temos 3 cérebros. Nós temos o nosso cérebro, que são 86 bilhões de neurônios. Nós temos um segundo cérebro no intestino, com 500 milhões de neurônios. E nós temos um cérebrozinho pequeno, 40 mil neurônios. Só que esses neurônios, eles são especiais. Eles foram desenvolvidos pelo Criador, especialmente para controlar o cérebro que você conhece e o intestino. O cérebro para tomada de decisão e o intestino para promover o equilíbrio do que você come. Por isso você precisa saber também o que você come, tá certo? Então, quando você utiliza o cérebro do coração, você ativa esse higher self, você ativa essa coerência cardíaca, teu cérebro e coração passam a vibrar na mesma frequência, a tua saúde melhora. Pessoal, um dos pontos, além de Deus, que me permitiu curar o câncer foi esse conhecimento. Eu fiz, enquanto eu aguentei, porque o tratamento é extremamente terrível, eu fazia meditação 2, 3 vezes por dia. 2, 3 vezes por dia, buscava essa coerência cardíaca. Por quê? Porque é o coração que ativa o seu timo. E o seu timo é responsável pela tua saúde. Simples assim.
Deu para entender até agora a questão do mundo interno? Deu para entender? Porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Maravilha. Então vamos lá. A Elisângela está pedindo para quando tiver o curso. A gente deve ter logo no começo do ano, deve ter o curso, o rei. Segundo ponto, esse é um convite que eu faço para você. Que papel você está exercendo hoje? O papel, né, de protagonismo? Será que você assume a responsabilidade pelas coisas que acontecem? Ou será que você procura palco? Vocês já viram que criança, bebezinho, ele chora, chora, chora enquanto o pai está olhando? Eu tive isso com as minhas filhas. Uma vez eu tava no shopping center e a minha filha começou a fazer manha, manha, manha. Eu fui, me escondi e ela lá chorando, 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 até que ela parou, olhou, não me viu, né? Parou de chorar, levantou, foi lá, chamou um guarda, falou que tinha se perdido do pai, né? Então, ela queria o quê? Palco. Ela queria se jogar no chão, ela queria, né, fazer coisas do arco da velha. Para quê? Para chamar atenção. E nós somos assim, nós precisamos de palco. Então, o que acontece? Se você está no vitimismo, porque se você estiver no vitimismo, não tem jeito de você ser exponencial. Não tem jeito sequer de você dobrar o teu negócio. Não tem. No curto prazo, não. Tá certo? Então, mas Ed, o que é ser vítima? Então, vamos lá. O que é ser vítima? Será que você está reclamando do governo? Meu negócio não está indo bem por causa do governo? Será que você está reclamando por causa do preço do teu produto, do teu concorrente, né? Será que você está falando que o teu concorrente ele faz uns negócios por debaixo do pano, cambalacho? Isso é ser vítima. Agora, você precisa entender que para você jogar o jogo de gente grande, você precisa ser protagonista. Tá bom, Edivaldo, como é que eu vou ser protagonista, velho? Tem várias formas de trabalhar isso, mas fundamentalmente você precisa assumir a responsabilidade, porque quando você assume a responsabilidade, a vida começa a melhorar. Essa é a questão. Então você precisa ter protagonismo, você precisa fazer a coisa diferente, não é? E aí, isso aqui é para você pensar. Você precisa adotar autorresponsabilidade. Então, se é para você reclamar, traga uma solução. Se é para você procurar culpado, busca essa solução. Se é para você se fazer de vítima, seja um vendedor, venda ideias. Não é? Essa é a questão. Porque se você entrar nessas 6 leis, você muda. O teu jogo muda. Não é? Deus começa a responder para você. Né? Você começa a encontrar caminhos onde você não sabia que existiam, certo? Depois, você precisa entender a prisão que você está inserido. E essa prisão são das tuas crenças. Você precisa construir crenças fortalecedoras. E existem 3 únicas formas de você... Eu vou ensinar uma, tá certo? Mas você precisa entender que existem 3 únicas formas de você vencer suas crenças, de você realmente mudar suas crenças. Porque a crença, ela atua no sentido físico. O que é crença, Ed? Crença é uma sensação, é um senso de certeza sobre algo. Só que a tua crença, ela dá permissão para você entrar em ação. Se a tua crença é limitante, você não entra em ação. Se a tua crença é fortalecedora, você entra em ação. Então, vamos lá. Quais são os 3 pontos? Quais são as 3 formas de você mudar suas crenças? Primeira forma, repetição. E essa é a forma. Tudo que você tem de crença positiva, negativa, fortalecedora, limitante, nasceram de 2 formas. Ou repetição, ou impacto emocional. O que é repetição? Teu pai chegava e falava para você, ele falava assim para você, olha, menino, você é burro, né? Ou pior, ele falava assim, nossa, menino, você quebrou isso aí, você não faz nada certo. Como você é burro?
Você não vai conseguir nada na vida. 3 crenças, e pode ser teu pai, pode ser seu tio, pode ser um amigo, pode ser quem for. Mas ele trabalhou 3 crenças que impedem você de vender, que impedem você de ter sucesso na vida. Né? Você não vai conseguir nada. Merecimento. Você é burro. Identidade. Você não faz nada direito. Capacidade. Identidade, capacidade e merecimento. Se você, eu falei aqui, você falou e você lembrou que isso aconteceu, você está perdido. Porque você vai conseguir alcançar algumas coisas, mas você não vai conseguir crescer. E aí o que vai acontecer? Você vai ter problema. Você vai ter problema. Então, você precisa inverter isso. Você precisa repetir. Se você tem crença de identidade, você se acha burro, né? Você precisa repetir. Eu sou inteligente, eu faço coisas inteligentes. Olha que coisa inteligente que eu fiz. Olha que coisa bacana que eu fiz. Olha como eu tirei ideias muito legais. Você precisa repetir. Então, esse é o caminho. O impacto emocional, imagina o seguinte, imagina que você estava lá estagiando no colégio técnico, ou seja lá o quê, ou você começou a trabalhar, e aí você fez um projeto legal, você montou uma ideia interessante, e aí você foi apresentar lá para o teu chefe, para os teus amigos, e o pessoal, na hora que você apresentou, todo mundo riu de você. Falou, nossa, que coisa mais ridícula, que ideia de jirico. Impacto emocional. E a terceira é a programação. Né? Impacto emocional é difícil você conseguir implementar para criar uma crença fortalecedora, mas pode acontecer. Pode acontecer. Eventualmente, você não estava esperando uma promoção e veio aquela promoção e o teu chefe... Né? Mas é raro isso acontecer. Certo? E tem menos força do que uma crença limitante. O impacto de algo devastador é muito maior. Impregna já, porque escreve numa sinapse que você tem no cérebro. E a terceira é a programação. A gente faz a programação nos cursos que a gente tem, nas mentorias, nas imersões, a gente faz programação. Qual que é a beleza da programação? É rápido. Uma vez que você aprende a fazer programação, você pode fazer para qualquer coisa. Mas, enquanto você não sabe, vai para a repetição. Força a repetição que vai funcionar, tá certo? O que isso vai fazer? O que essa estrutura interna vai trazer para você? Autoliderança. Você vai começar a ter determinação, você vai começar a ter coragem. Coragem é o grande catalisador. Você vai trabalhar a sua abertura para aprender. Lembra que eu falei que a gente tem que estar aberto a aprender? Você vai construir esse senso de responsabilidade, disciplina e, principalmente, autoconhecimento. Quando isso acontece aquilo que a gente chama de salto de fé. E é isso que eu estou falando de espiritualidade. Por quê? Para você crescer 10 vezes, muitas vezes você não vai ter todas as informações. Você vai ter que dar um salto de fé. Para mim, salto de fé é quando eu coloco o pé esperando que Deus vai colocar o chão. Eu não estou vendo o chão. E o empreender é isso. O empreender é um ato de fé. Só que quando a gente fala de espiritualidade, não fala, não, Edivaldo, você está falando de religião. Não estou falando de religião, eu vou mostrar para você que a maioria das pessoas bem-sucedidas são pessoas espiritualizadas, são pessoas de fé. Olha só que interessante. Primeiro, essa definição que espiritualidade é que é um espaço dentro da organização para assuntos relativos à comunidade, à sociedade, o que é sagrado para aquele meio, e o que é querido para a empresa, de uma forma geral. Mas olha só, vocês conhecem o Thiago Nigro? Cara, com 20 e poucos anos era milionário, multimilionário. E ele fala, os meus negócios são baseados na Bíblia. Olha só que interessante. Não é? Vamos pegar, vocês conhecem esses 3, tá o Thiago aqui, Thiago Nigro, não é? Thiago Brunet, não é? Que você ainda não sabe sobre negócio e espiritualidade. Eles falam disso o tempo todo, tem podcast, não é?
O Eckhart Tolle, ser espiritual não tem nada a ver com o que você acredita, e sim com o seu estado de consciência. Aí vai, Janguier Diniz, ele fala de iluminação divina, não é? O Abílio Diniz, um dos homens mais ricos do Brasil, já foi bilionário, não é? Ele fala também que ele tem propósito, tem fibra espiritual. Fibra, da mesma forma que você tem fibra muscular, você precisa fazer exercício para você levantar 300 quilos, você precisa fazer exercício espiritual, mental, para você crescer 10 vezes. Esse é o caminho, tá certo? O próprio Steve Jobs, no fim da vida, ele enfrentou um câncer, e ele fala, às vezes a vida vai te golpear, né? E o caminho para você se levantar, e eu me levantei, venci o câncer, foi através da fé. Não pense diferente. A fé é um instrumento, é um indicador de performance que a gente mede nas mentorias que a gente faz. Não é? Muito bem. Até aqui a gente falou de mundo interno. Agora eu vou entrar, né? E se tiver dúvida, entra aqui. Se tiver dúvida, coloca aqui, porque agora a gente vai falar sobre processo de venda, tá certo? A gente vai mergulhar na questão dos processos. Quando a gente fala de processo de venda, eu falei, inclusive, gravei um vídeo falando de novo modelo de venda, né? E você tem uma série de siglas, Bunch, Spin Selling, AIDA, e tem um modelo que nós desenvolvemos, que é o KNAF, tá certo? Mas como é que o processo, ele funciona? Como é que esse processo ele vai fazer com que você chegue lá, tá certo? Primeira coisa que você precisa entender é que a mudança que você precisa fazer, ela está acontecendo. É uma mudança que está exigindo cada vez mais profissionalismo para que você faça a tua estrutura funcionar. E aí eu gosto dessa frase que fala, a vida hoje, ela já não demanda ser bom. Ser bom é ponto de partida. Ela quer que nós entreguemos um nível de experiência superior no processo de venda. De que é esse nível de experiência superior? Olha só que interessante. Apesar do modelo, e eu vou falar especificamente do modelo AIDA, ele ser antigo, ter mais de 20 anos, a maioria dos vendedores ainda utilizam. Por quê? Porque ele é intuitivo, ele é fácil de aplicar, mas o resultado é o pior que você pode ter. E eu te explico por quê. Primeiro, ele é um modelo baseado em preço. Ele é um modelo que, naturalmente, a competição é mais alta, porque todo mundo está indo para esse modelo. As margens são pequenas. Por quê? Porque o cliente vai te colocar no mesmo patamar que os teus concorrentes. Você não tem previsibilidade nenhuma. É um oceano vermelho, um monte de tubarão brigando pela mesma carcaça. Esse é o problema. Já o modelo novo, e a gente vem trabalhando esse modelo, e eu estou escrevendo um livro falando sobre esse modelo, ele é um modelo que é baseado, e vocês vão entender o porquê, em relacionamento. Ele é baseado em valor percebido pelo cliente. Não é o valor agregado que você acha que está entregando. É o valor que o cliente sente. É baseado num processo de vendas consultivas. É onde você, como vendedor, você, como empresário, você vai prover o teu cliente. E nesse modelo é um oceano azul. Não tem concorrente. Por quê? Porque você conecta de tal sorte com o cliente que você não vai precisar falar sobre preço. Claro, você vai ter que deixar um descontinho ali para o comprador, para ele cumprir a meta dele. Claro que você vai dar. Mas você não vai deixar as calças. Entendeu? Então, esse é o ponto. Né? Então, como é que funcionam as coisas? Como é que funciona o modelo AIDA? E por que ele não funciona? Né? Olha o que eu falei. Como é que funciona e por que ele não funciona? Né? Qual é a característica do modelo AIDA e por que ele não funciona? Primeiro, AIDA, o A vem de atenção, o I de interesse, D de desejo e A de ação. O que é a atenção? É ganhar a atenção do cliente, mas em que aspecto?
mostrando para o cliente o que é que você vende, quais são os seus produtos ou serviços, tá certo? Só que isso não funciona mais. E por que não funciona? Porque o cliente não está nem um pouco interessado. Porque igual a você, tem dezenas de pessoas ligando para ele toda hora, não é nem todo dia, toda hora. E ele está com o saco cheio. Sabe aquele vendedor que liga assim, olha, eu sou o Ed Almeida, aqui da Alpha Leader, nós somos uma empresa que fornece treinamentos na área de gestão, vendas, fornecemos mentor. Se eu continuar falando isso, você sai da Masterclass. Porque você não está interessado no que eu tenho para te vender. Você não está interessado se a minha empresa ela é melhor ou ela é a pior. Você está interessado em outra coisa. Tá certo? E aí o que você faz? Você pega, ganha a atenção do cliente, o cliente te atendeu dentro do seu telefone. Aí você vai começar a falar das características técnicas do teu produto, do teu serviço, né? E ele não quer ouvir sobre isso, ele não tem interesse nisso. E aí você vai tentar gerar interesse, vai tentar, você vai tentar criar nele desejo de comprar o teu produto ou serviço. Só que esse desejo, você vai o quê? Enfatizar características técnicas, tá certo? E sabe quando que ele vai entrar em ação para comprar de você? Nunca. Se ele tiver um outro vendedor, se ele tiver uma outra empresa que trate ele diferente, você se ferrou. E se todos os teus concorrentes, que a maioria trabalha dessa forma, trabalharem dessa mesma forma, você vai quebrar a cara. Coloca aqui para mim no chat, aqui. Coloca aqui no chat. Você trabalha dessa forma? Você trabalha no modelo AIDA? Você fala do seu produto ou serviço? Coloca aqui para mim. Para que a gente possa ir evoluindo, não é? Tá bom, Ed, mas o que é que você propõe, então? Você falou que o AIDA é uma meta, mas o que é que você propõe? Vamos lá. Sabe qual é o problema de todo vendedor? É que o foco do vendedor não é o cliente. O foco é o produto. Aí acontece isso aqui. Né? O cliente fala de uma forma para você o que ele quer. O cara do projeto entende de uma forma. O cara que faz do projeto entende de outra. E aí vai. E o que o cliente queria nunca foi atendido. Esse é o problema. E aí o cliente, ele está com o saco cheio de você. O cliente, ele não entende você. O cliente, ele entende que você está querendo empurrar alguma coisa para ele. Então, o Henry Ford lá atrás, ele podia falar, o cliente pode ter o carro pintado na cor que ele quiser, contanto que seja preto. Ele podia falar, porque só ele vendia carro. Só Henry Ford vendia carro. Só tinha Ford no mundo. Hoje é assim? Hoje é assim? Se a empresa não tem o carro que você quer, você compra de outro. Não é? Então, qual que é o foco agora? O foco tem que parar de ser produto e passar a ser o cliente, definitivamente. E aí a gente fala da dor do cliente. Qual é a dor que sua empresa cura? Isso que você tem que se responder. Então anota aí no teu caderno. Minha tarefa é descobrir qual dor o meu cliente tem que eu posso curar. Minha tarefa é descobrir qual dor que o cliente tem e que eu consigo curar. Esse é o ponto de partida. E aí você vai entender coisas como fidelidade, né? Então, olha só que interessante. Quando a gente fala, bom, o que você acha que é mais importante? Impacto da marca, da empresa, produto e atendimento, relação valor-preço, experiência da venda. Olha só que interessante. Impacto da marca, categoria 1, responde por 19% da fidelidade do cliente. O produto ou serviço também 19%. E aí, pasmem, porque preço, relação valor-preço, é 9%. Então você fala assim, Ed, o meu preço é muito caro. É crença. O preço, na verdade, está dentro de você e não fora. Certo? Agora, olha a experiência. 63% da fidelidade que o cliente estabelece com você, com o teu produto ou serviço, com a tua empresa, é
resultado da experiência que você gerou. Ou seja, a experiência de compra, ela se converte em... Você proporciona perspectivas valiosas para o seu cliente, para o seu mercado. Você ajuda ele a encontrar alternativas para resolver os problemas dele. Você está continuamente fornecendo orientações para ele. Você ajuda ele a não entrar em determinadas armadilhas. Né? Uma vez eu estava num cliente, não é? E o cliente falou, puxa, eu vou ter que fazer uma concorrência. Né? E aí ele virou para mim e falou assim, você quer participar? E eu falei, bom, mas quais são os critérios que você vai adotar? O critério é preço. Eu falei, bom, preço eu não vou porque eu não consigo te atender. Não é? Aí ele falou, puxa vida, mas você não vai participar? Você vai perder a concorrência sem participar? Eu falei, não tem problema. Né? Aí ele virou para mim, aí eu virei para ele e falei, só que é o seguinte, eu tenho aqui ainda 2 meses com você. Então, nesses 2 meses, se você quiser e você me permitir, eu vou sentar com a tua equipe e a gente vai montar uma especificação técnica que te proteja. Porque se você vai para o mercado falando sobre preço, você vai ter problemas, porque você vai ter 1001 empresas solicitando para você e você vai quebrar a cara. E então nós trabalhamos para criar uma especificação que realmente preço fosse importante, mas as características básicas que ele precisava ter no processo dele fossem atendidas. E quando nós lançamos essa especificação para o mercado, eu falei, agora eu quero participar. E ganhei. Entendeu? E ganhei. Por quê? Porque preço ali era importante? Era importante. Mas as características eram muito mais importantes para eles. Não é? E ele, como gerente da área, ele conseguiu mostrar para a empresa que ele conseguia reduzir custos sem perder a qualidade do que ele estava recebendo. Então, essa é a questão. Essa é a experiência que o cliente quer. Mas será que você está querendo só vender, 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 vender? Não, eu já tive uma discussão assim com uma pessoa exatamente falando, cara, segura a onda, não é a hora de você vender ainda. Não é? E a ansiedade vai levar você, né, para o buraco. Olha algumas estatísticas, depois eu vou colocar essas estatísticas no grupo. Né? Mas, 65% dos vendedores passam a maior parte do tempo em atividades que não estão relacionadas com vendas. Não é? 75% dos negócios do funil nunca fecham. Taxa de sucesso em negócios em forecast são de 46%, e aí vai. 2% dos prospects não querem engajamento com o vendedor, só 98% quer falar com você, mas você precisa ter o que falar com ele. É isso que a gente ensina, não é? E aí vai, né? 94% dos gestores não confiam nos dados dos indicadores errados, não é? Eu trabalhei 2 empresas recentemente, eu costumo dizer que eu demiti o cliente, é que os caras queriam ter 30 indicadores. Não tem isso. Indicadores são 2, 3, não mais do que 3. Né? E aí vai. Não vende, enfim, é terrível. Por que não vende? Porque não entende a jornada do consumidor. Você precisa entender que quando o teu cliente sai buscando uma empresa, ele primeiro vai ter que aprender, descobrir como curar as dores dele. Ele não sabe. Ele não sabe o problema, ele sabe a dor, mas ele não sabe como curar aquela dor. Esse é o problema. E aí vai. Né? Então você precisa ter, considerar a dor do teu cliente na tua solução. Esse é o problema. Então a jornada do cliente, a gente precisa levar em consideração que as dificuldades são muito grandes. O cliente não entende, né? E aí ele cria um monte de critérios e que não vão realmente construir o caminho para você vender e vender bem, né? E o que é que ele busca? Ele está buscando relacionamento. Processo de compra, o que o cliente mais quer no início é relacionamento. Relacionamento. Né? Então, você precisa entender que o cliente ele quer construir uma relação de interdependência com você.
É isso que ele quer, tá certo? Então, esse ambiente que a gente vê hoje é um ambiente muito difícil de você trabalhar. E é por isso que eu falo para você que mudou. Você não consegue mais trabalhar da forma que você trabalhava. Mas, Edivaldo, todo mundo faz do jeito que eu faço. Ed, desculpa, mas todo mundo faz. Por isso que ninguém está fazendo dinheiro. Está todo mundo, galera, vendendo o almoço para comprar o jantar. Esse é o cenário, né? E aí eu vou falar uma coisa para você agora que vai bugar a tua cabeça, que é a lei do esforço indireto. O que a lei do esforço indireto fala? E você precisa aplicar, tá certo? Você precisa acreditar no que eu estou falando para você. Ela fala o seguinte: se você focar exclusivamente na venda, se você negligenciar o relacionamento, você não vai ter nem a venda e nem o relacionamento. Olha só. Se você focar só na venda, se você não focar no relacionamento, você não vai ter nem venda nem relacionamento. Ou seja, você perdeu geral. Entretanto, se você focar intensamente no relacionamento e só no relacionamento, a venda acontece naturalmente. Mas, Vivaldo, eu não vou fazer a apresentação do produto. Claro que vai, mas no momento certo. Tá certo? Eu vou te ensinar qual é esse momento certo. Se o relacionamento for intenso, forte, o preço passa a não ter influência. O teu interlocutor vai ajudar você a formar o preço. Não porque ele quer alguma benesse tua, mas porque ele quer comprar de você. Porque você entendeu a dinâmica dele. Você entendeu a dor dele. Agora, se o relacionamento é fraco, pequenos detalhes, pequenas diferenças de preço vão se tornar o principal tema discutido. O cara só vai falar sobre preço. E é isso. Então, o que acontece? A peça no tabuleiro que você precisa colocar é confiança. E confiança só se constrói com relacionamento. Você quer realmente vender com margens maiores, você quer sair da briga de preço, foca no relacionamento, certo? E o novo modelo que a gente estudou durante mais de 10 anos, aplicando com sucesso, é esse aqui. Você não vai para a internet tentar achar o KNAF, que você não vai achar, isso é só nosso. E a gente ensina você, a gente ensina o nosso cliente a aplicar. E o cara dobra, multiplica o negócio dele, multiplica por 10, como eu falei sobre a empresa de marketing. Então, o que acontece? E tem outras, não é a única, não é? O que é o C? C é de confiança. Um outro detalhe, o KNAF, ele é previsível. E ele fala o seguinte: a construção de um nível de altíssima confiança representa 40% do sucesso da venda. Se você desenvolver um relacionamento a ponto do cara confiar em você, você tem 40% da venda na tua mão. E aí você vai para a segunda etapa, que é necessidades. Então, se o cara confia em você, ele vai falar para você o que ele não fala para o outro. Ele vai falar para você quais são as dores dele. Ele vai te dar detalhe. Ele vai dizer para você quanto que ele está perdendo. Ele vai dizer para você como que está a vida dele. Então, você teve confiança, você precisa investir o tempo que for necessário no entendimento dos problemas, das necessidades, das dores do seu cliente. Se você fizer essas duas etapas bem feitas, você tem 70% de chance de fechar o negócio. 70%. Perfeito? E aí o que você vai fazer? Você vai para o A, que é a apresentação. Mas é uma apresentação qualquer, Ed? Não! Você vai, primeira coisa, não manda preço antes de entender a necessidade do teu cliente.
Um preço colocado fora de momento, ele vai te destruir, vai matar a tua venda. Então, quando você criou as necessidades, você entendeu as necessidades, você vai fazer a apresentação da tua proposta, a apresentação da tua solução, mostrando para o cliente que você entendeu as necessidades dele e que a tua solução atende às necessidades dele. E se você fizer essas 3 etapas bem feitas, você tem 90% de chance de fechar o negócio. E aí para o fechamento. E por que o fechamento representa 10%? Porque tem contrato, tem um monte de exigências, né? Tem o concorrente que vai lá bater na porta do cara querendo o pedido. Então você não pode, porque você vê uma apresentação maravilhosa e eu estou cansado de ver vendedor perder negócio tendo feito todo esse trabalho. Você precisa, de forma muito tranquila, pressionar, colocar uma certa pressão para que o teu cliente entregue o contrato assinado para você. Tá certo? Por isso que o fechamento representa 10%. Deu para entender? Deu para entender essa questão? Fundamental. Esse é o modelo receita previsível do Aaron Ross. Né? Vocês viram aquele gráfico? É esse aqui, ABC. Né? Então, o que nós vamos fazer é trazer para você um caminho de passar por isso. E é aplicando o KNAF. O KNAF vai fazer você passar a fase de turbulência e chegar na zona de exponencialidade, tá certo? Portanto, a regra para você construir relacionamento, confiança, entender as necessidades, é ouvir. Ouvir constrói credibilidade. Ouvir constrói confiança. É isso, certo? Beleza? Deu para entender até agora? Dá para aplicar? Dá para aplicar? E aí a gente chega de novo naquela célebre pergunta que eu coloquei para vocês. Qual é o seu negócio? Será que você continua enxergando o seu negócio como serviço? Será que você continua enxergando o seu negócio como produto? Pois eu vou reformular isso. E amanhã, não perca amanhã. Se você tiver que perder algum dia, não perca amanhã. Não perca. Manda mensagem para o teu amigo que não pôde estar aqui, fala que vai estar a gravação, mas não perca amanhã, porque amanhã nós vamos trazer ferramentas sumamente poderosas e para aqueles que ficarem até o final, nós vamos trazer aqui algo único. Único, nós nunca fizemos nada disso e vocês vão ver. Então, entenda, o teu negócio é entender a dor do cliente. Esse é o teu negócio. Essa é a tua visão. Esse tem que ser o teu mantra. Então escreve no teu caderno, o meu negócio é entender a dor do meu cliente. É isso. Se você entendeu isso, se você entendeu as ferramentas para que você crie um mundo interno, a tua mentalidade exponencial, é difícil? Claro que não é difícil. É trabalhoso? É. E é para isso que a gente está aqui, para ajudar você, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui no chat, coloque lá no grupo. Eu vou ter o maior prazer de estar com vocês amanhã e encerrar essa masterclass com todos os elementos. E a gente vai juntar tudo isso amanhã. A gente vai trazer um elemento, uma estrutura que vai conectar tudo isso e vai fazer com que você aplique a partir de depois de amanhã, se não amanhã mesmo, essa estrutura para você dobrar o teu negócio, certo? Então, chama teus amigos, manda o link para o pessoal assistir. Amanhã vai estar o link já para vocês assistirem novamente, não é? E, sem dúvida alguma, vocês vão ter instrumentos sumamente importantes e poderosos para vocês chegarem lá. E estamos juntos amanhã. E se você puder, eu peço a você que
convide seus amigos, convide as pessoas, põe lá no grupo se você gostou, vamos fazer esse movimento chegar a todos que precisem, tá bom? Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.